Vamos lá então, gente, continuando aqui a apostila, né? Página 103, 102, atividade 3. Atividade 3 está falando expressividade na leitura. Muitas vezes quando a gente vai ler um poema, é interessante que a gente leia esse poema de forma expressiva, né? Denotando sentimentos, emoções. Que é o que ele vai pedir aí para vocês nessa atividade, né? Então ele está falando aí, alguns poetas do século XIX, como Augusto dos Anjos, apresentam inovações, né? Lembra que nós lemos um poema dele, né? Do morcego lá, tem aquele poema da aula anterior. E ele apresentou tantas inovações que ele não consegue ser classificado em um período literário, né? Alguns acham que ele é pré-modernista, outros acham que ele é simbolista, enfim. Ele ficou tão grande foi a sua variação, suas variações, suas inovações literárias, que ele acabou não sendo tão fácil de classificar assim, pelos estudiosos, né? Lembrando que essas classificações são feitas depois, né, que os poetas publicam seus livros e geralmente por estudiosos da literatura, com base nas características da obra, né? E essas classificações não são assim muito precisas na maioria das vezes, né? Então um autor pode estar inserido num período e transitar por outros períodos. O próprio Machado de Assis mesmo, né? Que é um dos principais escritores brasileiros, ele transita nas suas obras pelo romantismo, pelo realismo. A fase inicial dele dos romances é predominantemente romântica, né? E depois é que ele acaba sendo enquadrado no realismo. Mas um mesmo único autor pode transitar por várias fases, né? Por vários períodos literários. Ou mesmo não ter classificação precisa, como foi o Augusto dos Anjos. Então, assim, alguns poetas, né, não tem uma classificação muito rígida. É o caso dos poetas parnasianos e simbolistas. Eles são, acima de tudo, pós-românticos, ou seja, vieram depois do romantismo, no final do século XIX. E o parnasianismo ele tem algumas diferenças em relação ao simbolismo, principalmente pela forma, pela estética, né? Pelo gosto da arte, pela arte, de ser uma coisa mais formal, uma proposta mais sofisticada de poesia, né? E provavelmente, né, esses autores queriam uma forma mais pura de poema, uma forma mais pura de poesia, em, em oposição ao romantismo, né? Que tendia a uma liberdade maior, né? E o simbolismo é uma escola literária do século XIX, né, no final do século XIX, que foi marcado principalmente no Brasil pelo Cruz e Souza, né? A publicação de Missal e Broquéis, que é uma obra clássica dele, que marca aí o início do simbolismo, né? Quais são as características do simbolismo? Antimaterialismo, antirracionalismo, transcendental, ou seja, o gosto pelas coisas é, imateriais, né? O gosto pela loucura e pelo estado onírico. O que é o estado onírico? O onírico é o relativo ao sonho, né? Ao imaterial, ao fluido, a coisa não material em si, né? Pelo inconsciente e pelo subconsciente, né? Primava pela utilização de metáforas, assonâncias, aliterações e sinestesias. São figuras de linguagem típicas da poesia, né? A metáfora é uma comparação implícita, assonâncias é repetição de vogais, aliterações, repetição de consoantes, símbolos, sons consonantais, sinestesia, mistura de sentimentos, mistura de sensações, né? Então era uma poesia voltada principalmente para o sentimento, para o inconsciente, para o devaneio, para o sonho, né? Como eu disse, né, são Alfonso de Guimarães, Cruz e Souza, e até o Graça Aranha também foi um representante do simbolismo. O Graça Aranha também que transitou no pré-modernismo também, né? Então aqui ele pede para a gente escolher um poema
do autor parnasiano ou simbolista para fazer uma declamação, né? Essa atividade nós vamos pular por enquanto, depois a gente vai voltar a ela se for necessário, né? Caso não voltem às aulas, a gente faz essa atividade por meio online, né? Atividade 4, literatura e sociedade. A gente viu que a literatura, né, ela capta acontecimentos do cotidiano no intuito de propiciar perspectiva transformadora para os leitores, né? Então, embora a literatura que a gente está estudando seja antiga, ela permanece atual. Por quê? Ela mexe com valores, com sentimentos que são ainda presentes na nossa vida, né? E que nos faz refletir sobre a nossa conduta, nosso comportamento. Embora o contexto que a gente viva hoje seja diferente, mas as sensações são as mesmas, né? A gente vai ver principalmente no Machado de Assis que ele aborda temas como egoísmo, ganância, hipocrisia, coisas que acontecem até hoje, né, na nossa sociedade, né? Nesse momento, então, nós vamos começar a estudar o realismo e o naturalismo. São duas escolas literárias que são distintas, mas que elas se entrelaçam, né, até aparecem no mesmo momento, praticamente juntas, né? Eles até são até tratados como sinônimos, né? Porque muitas vezes eles tratam de assuntos em comum, tanto o realismo como o naturalismo. Aqui, né, esse quadro verde aqui, uma pequena uma historinha sobre o realismo, como que surgiu. Eu vou fazer também um vídeo depois com obras, né, dessa fase do realismo e do naturalismo, mas explicando detalhadamente os principais autores, né, mostrando os livros, como eu fiz no romantismo, na prosa romântica, né. Então, o realismo surgiu na segunda metade do século XIX, sendo que a marcação principal a obra principal publicada que marcou o início foi Madame Bovary, do Gustave Flaubert, né, 1857. Esse livro realmente foi o marco, né, que deu aí o início ao movimento realista na literatura, né. Ele sucede o romantismo e opõe-se aos ideais românticos, devido ao contexto histórico que a ascensão da burguesia, a ideia vigente é afastar-se da idealização romântica, aproximar-se do que é real. Então, como o próprio nome diz, né, o realismo busca aproximar o leitor da realidade, do que é o cotidiano da sociedade, as transformações urbanas, mesmo a miséria que começava a aparecer, né? Que nos romances românticos não era muito abordado, né, esse tipo de assunto. Então o realismo busca trazer para o leitor essa sensação de imersão na realidade, né? Criticando a sociedade burguesa que vive de aparências por meio de personagens retratados de maneira bem objetiva. Então, o principal, se a gente fosse dizer a principal característica do realismo é essa, né? Expor a sociedade burguesa às suas próprias falhas, criticar essa sociedade e expor as suas próprias feridas, né? Então, como eu falei, o Machado de Assis é o principal representante do realismo brasileiro, né? E esse livro, Memórias Póstumas e Brás Cubas, marca o início desse estilo literário, né? É um clássico da obra literária brasileira que nós vamos analisar depois com mais detalhes nesse outro vídeo que eu vou fazer, né? Qual é a característica principal, né, desse livro, né? Um narrador que conta a sua vida após a morte, né? Por isso que é Memórias Póstumas. Ele expõe dessa forma, né, de forma irônica, os privilégios da elite e como seu comportamento. Então, um narrador que já havia morrido, ele pode falar mal de qualquer um, né, sem problema, expor todas as mazelas da sociedade. Então, essa que é a graça do livro, né? Ele é repleto de ironias, de sacadas e tirações de sarro com a sociedade, até mesmo com o estilo de escrita, né? Com a obra em si. Ele, a vários momentos, conversa com o leitor. Então, é uma obra bem sofisticada para a época e causou uma revolução na literatura brasileira, né? E depois a gente vai fazer, então, como eu disse, uma análise mais detalhada desse livro aí.
Então aqui tem um trecho, né, do Memórias Póstumas, que é o capítulo 17. Se você quiser já ir lendo, né, para a gente já se inteirando. E para a próxima aula, né, para a próxima semana, a gente faz aqui a página 106, né, as questões, que daí também eu já vou estar com outro vídeo publicado também, falando mais especificamente desse movimento realista, naturalista e as obras do Machado de Assis em específico, tá? Obrigado então por essa atenção. Por enquanto a gente fica só com essa leitura, né? Não tem nenhuma atividade. E fica para a próxima, então, a atividade depois do capítulo do Brás Cubas, tá? E do vídeo que eu vou publicar. Obrigado, então, até a próxima.